Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo mais um conteúdo de filosofia para vocês, com toda empolgação, claro, tentando também empolgar vocês. Eu sei que é uma coisa meio complicada, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Nós temos o conhecimento, passar este conhecimento a vocês, e este conhecimento precisa tomar significado, lembra? Nós temos uma aula aqui sobre isso, para que ele se transforme em sabedoria. Por falar em sabedoria, para que você possa absorver esse conhecimento e dar sentido a ele, um sentido transformador, tá? Os tipos de conhecimento, quer seja filosófico, científico, eu quero te convidar a pegar todo o teu material primeiro, fica essa ladainha o tempo inteiro, sim, para que você evite a dispersão. Eu preciso que você esteja concentrado, eu preciso que você esteja direcionado, eu preciso que você esteja com foco na aula, para que tenha sentido, para que você possa dar sentido, para que você tenha um sentido maior, a partir do conhecimento que nós estamos, claro, entregando aos senhores de uma forma mais significativa, ok? Bom, hoje nós temos um tema, agora, nesta aula principalmente, que vocês vão aproveitar muito porque é um dos temas mais famosos da filosofia. Tá? Você que faz o terceiro ano, você que vai fazer o vestibular, você que faz o segundo e primeiro está se preparando, obviamente, a gente sempre entende que você no ensino médio está num processo de preparação para a universidade, que isso é maravilhoso, você precisa definir a área que você vai atuar, a profissão que você vai escolher, em que local você vai trabalhar, porque você vai ter que lembrar que o resto da vida você vai passar trabalhando, é o que se espera, tá? Pelo menos é a nossa grande esperança, tá? Esperamos isso. E aí, se você está pensando nisso, você está pensando no vestibular, você está pensando num bom curso universitário, para entrar, para ingressar, para chegar até a universidade, nós precisamos de vários conteúdos, habilidades e competências, como o Enem chama, ou em outros vestibulares, né, o conteúdo mesmo. E um dos conteúdos, uma das habilidades que nós desenvolvemos, uma das competências que nós precisamos ao interpretar documentos históricos, textos, teorias, lá para o Enem, ou vestibulares mais conteudistas, alguns conceitos básicos. Tá? E aí, por falar em básico, este é um dos conceitos mais básicos da filosofia moderna, o racionalismo. Okay? O racionalismo é um dos conceitos, uma das escolas da modernidade, é uma das formas de investigação, na verdade a gente chama de origem do conhecimento. Vamos começar logo com esta informação para gerar conhecimento. Olha aqui, ó. Vem esta primeira informação, origem do conhecimento, certo? Veja só, quando você está falando em racionalismo, você está falando em origem do conhecimento. Aí você diz assim, mas professor, por que é a origem do conhecimento? Porque o racionalismo, a principal preocupação dessa escola é mostrar para nós de onde surge o conhecimento, como ele é elaborado, certo? E o local de gênese dele, ok? Diferente dos tipos mitológico, religioso, senso comum, filosófico, científico, diferente das formas, dogmatismo, ceticismo. Então, quando você pega os tipos de conhecimento, como filosófico e científico, nós já temos ele estabelecido. Quando você pega as formas, dogmatismo, ceticismo, você também já tem a maneira como você vai tratar esses tipos. Mas agora nós estamos tratando da origem do conhecimento. Olha aqui, ó. Origem. De onde ele vem? Tá? De onde ele é formulado, de onde é dado o pontapé inicial para que ele seja construído. E aí você tem os dados que você recolhe, você transforma isso em conhecimento, ou então você tem os dados que já estão, no caso do racionalismo, né? Os dados que já estão conosco, você vai transformá-lo em conhecimento, e quando isso é transformado também em elemento significativo que altera a realidade, a nossa própria vida, vira sabedoria. Aí eu te convido, nós temos uma aula aqui sobre isso, muito legal, que vai falar justamente sobre conhecimento, sabedoria, informação, os dados, a observação, os tipos de conhecimento, os elementos que compõem tudo isso, tá? Mas veja só, o racionalismo enquanto origem do conhecimento, ele fala o quê, professor? O racionalismo enquanto origem do conhecimento, ele diz que todo conhecimento, veja só,
Proposição universal afirmativa. Todo conhecimento, olha, então nós já temos esses dados aqui, ó, porque já é conhecimento. Todo conhecimento surge, certo? A partir da consciência. Certo? Então, olha só, eu vou deixar, certo, em destaque esta expressão consciência. Olha aqui. Então, é na consciência que é gerado todo o conhecimento. Ok? Por que é legal deixar desse jeito? Porque algumas teorias consideram que esse conhecimento já está na consciência, né? Geralmente é o inatismo. Então, veja só. Quando nós consideramos, certo, que todo conhecimento, ó, o conhecimento, certo? Quando nós consideramos que o conhecimento já está, ó, conosco ou na consciência, ok? O que isso aí vai trazer para a gente? A gente vai introduzir um conceito que você vai precisar muito, que é o conceito de inatismo. Certo? Olha só. A teoria do inatismo, certo? A teoria do inatismo, que tem apoio lá desde a antiguidade, já em Platão, que você consegue encaixar o inatismo em Platão, certo? E vai até a modernidade com o racionalismo. Então, veja só. O conhecimento surgindo a partir da consciência. E aí, quando eu considero que esse conhecimento surge a partir da consciência e o conhecimento já está conosco, presente na consciência, aí nós temos o inatismo, certo? Então, veja só. O conhecimento, quando ele surge a partir, tá, dos critérios unicamente da consciência, ele já está presente na consciência, aí geramos este outro elemento, este outro conceito associado ao racionalismo, que é o conceito de inatismo. Aí veja só, o professor André aqui fez uma separação, está destacando este termo aqui, porque você precisa dele demais, tanto nos vestibulares como na compreensão em geral do que é o racionalismo. Porque você vai perceber que os racionalistas geralmente defendem o inatismo. Ou seja, os dados que são transformados em conhecimento já estão na consciência. Por quê? Porque o nosso conhecimento depende e surge unicamente a partir da consciência. Aí vem uma observação importante. Olha só, você que está acompanhando aí a nossa aula, você não pode deixar de saber deste elemento aqui. Se você considera que o conhecimento surge a partir da consciência e que o conhecimento depende unicamente da consciência, ele já está na nossa consciência, então você vai rejeitar, certo, os sentidos. Veja só, cuidado com esta observação. Existe uma rejeição, certo, dos sentidos. Então veja só, os dados que os sentidos, ok, vão informar até nós, eles são enganosos, eles precisam ser muito bem depurados, nós não podemos crer neles, ok? Então, veja só, você vai perceber que quando nós estamos trabalhando dentro do racionalismo, existe um processo forte de rejeição dos sentidos e dos dados que os sentidos nos fornecem. Então, vamos fazer aqui um elemento bem interessante para que você possa entender isso de uma maneira categórica, como diria o nosso amigo Kant, certo? Na relação de conhecimento, você sabe, tá? Nós temos aulas aqui sobre conhecimento. Eu sempre faço um desenho sobre isso para poder explicar melhor, para você entender esta relação de conhecimento. Se você não assistiu a aula sobre conhecimento, eu peço que você vá até a plataforma, veja lá na plataforma a aula que nós temos sobre conhecimento. Aí você vai encontrar mais uma vez este desenho. Eu faço esse desenho para que você entenda de uma forma, claro, até gráfica, até pictórica, de uma forma plástica, até o processo de conhecimento. Porque no processo de conhecimento, nós sabemos, olha, quando nós estamos falando do conhecimento, nós sabemos que o conhecimento ele é estabelecido a partir desta relação. Aqui nós temos uma famosa relação, certo? Uma relação entre um sujeito, ok? Aí você lembra lá na aula que eu disse um sujeito que conhece, chamado cognoscente, e nós temos um objeto, certo? Este objeto é o que é conhecido chamado cognoscível. Olha só, quando você está falando no racionalismo, ele vai deixar muito claro o quê?
que o conhecimento ele está aqui, olha, na consciência. Ok? Então, ele centraliza o conhecimento no sujeito. Certo? Então, quando você está estudando o racionalismo, que fique bem claro, olha, de forma bem organizada, para a gente compreender o processo. Quando você está falando em racionalismo, você está privilegiando o sujeito. A consciência é ela que vai, claro, elaborar. Obviamente que nós temos os dados dos sentidos, mas eu não vou confiar neles, eu vou depurá-los na consciência. Tá? Uma coisa importante, que muita gente não esclarece, assim, o racionalismo, ele não deixa de usar os dados dos sentidos, mas ele não confia neles. Este é o problema. Existe um ceticismo em relação aos dados dos sentidos. Não há uma negação do mundo fora do sujeito. Existem autores, vamos lá, agora acompanha aqui comigo. Filosofia é uma coisa muito dinâmica. Existem autores que realmente consideram a inexistência do mundo até exterior. Tá? Confiam unicamente na consciência. Mas isso vira um solipsismo praticamente, que é uma outra coisa, eu não quero nem entrar nesse assunto. No racionalismo, os dados dos sentidos eles vão existir, mas eu não vou confiar neles. Você vai ver que vários autores, principalmente Descartes, que é o grande autor racionalista, ele vai enfatizar isso demais. Eu não posso confiar nos dados dos sentidos. Eles vão chegar até mim. Eu posso usá-los, eu não posso crer que eles são a realidade. E aí nos remonta, lembram de Platão? Lembram? Mundo inteligível, mundo sensível. Pois é, os racionalistas, eles têm uma herança platônica. Eu não estou dizendo que eles são platônicos, mas existe uma prospecção platônica muito forte dentro da herança racionalista. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, tá bom? Veja só, dentro do gráfico do conhecimento, assim talvez você entenda melhor, tá? Porque quando nós conceituamos conhecimento, eu fiz este gráfico para você entender que existe um sujeito que ele se direciona a um objeto, este sujeito ele vai apreender o objeto e dentro do racionalismo eu vou dar privilégio à consciência, então o racionalismo ele está localizado neste elemento que é necessariamente o sujeito a que está a ênfase do conhecimento, correto? Então você vai precisar gravar isso aqui é importante, porque quando nós estudarmos uma outra escola, que é o empirismo, vai mudar, vai ter um deslocamento desse processo, tá bom? É importante que o senhor, que meu amigo, que minha amiga, tá? Consiga visualizar isso aqui, certo? Aí, professor, quais são os autores racionalistas bem conhecidos que eu posso encontrar? Eu queria pesquisar, fantástico, isso está mostrando autonomia, isso está mostrando que você quer buscar mais informação, transformar em conhecimento e gerar sabedoria. Então, veja só, nós temos aqui obras famosas, como o Discurso do Método, certo? O Discurso do Método, tá? Importante, tá? Nós temos as Meditações, olha aqui, ó. São obras importantes numa linha racionalista. E isso aqui se refere ao autor máximo do racionalismo, por exemplo. Tá? Tem um autor só aqui, que é o nosso grande filósofo racionalista. A referência, como diz aqui o nosso grande amigo que trabalha conosco, a referência máxima da filosofia racionalista, que vocês conhecem muito bem da matemática, que é Renato Cartesius, mais conhecido, apelidado de Descartes, René Descartes, chamou, tá? Então, quando você estuda o racionalismo, é impossível você não observar estas obras, principalmente esta aqui, ó, você que vai fazer o terceiro ano, você que está fazendo o terceiro ano, você que vai fazer o vestibular, ou você que está no processo já do vestibular, não pode deixar de conhecer o Discurso do Método, certo? E não pode também jamais deixar de observar esta grande figura que é Descartes. Descartes, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes defensores do inatismo, um dos grandes propagadores do racionalismo e foi aquele que deu o pontapé ali inicial para o racionalismo. Mas, professor, o que é que ele contribuiu tanto? Olha só, na elaboração cartesiana, principalmente nesta obra O Discurso do Método, você já vai perceber que ele vai estabelecer um método, olha, um método seguro, olha, para a produção do conhecimento.
para a produção do conhecimento. Isso aqui é importantíssimo, que você guarde com você, principalmente você que vai fazer o vestibular. O nosso grande amigo Descartes, grande filósofo, ele vai ser fundamental para a gente estabelecer este método seguro para a produção do conhecimento. E aí este método ele vai nomear, ele vai chamar de dúvida metódica, certo? Olha aqui, cuidado, foi uma das grandes contribuições de Descartes, é justamente em cima desta palavra método. A discussão, viu, meus queridos alunos, da filosofia moderna, ela vai se desenvolver a partir desta palavra, método. Método, caminho, forma de elaborar conhecimento. E ele quer um caminho, uma forma, uma maneira segura de produção de conhecimento, certo? Veja que ele está falando de conhecimento, não de sabedoria. Os dados que vão ser utilizados, o conhecimento. E aqui ele vai chamar de dúvida metódica, aqui que ele vai introduzir este termo que ficou imortalizado na história, dúvida metódica. Professor, eu conheço aquela expressão, tá, famosa de Descartes. Sei que você conhece, mas ela não é o alvo da gente aqui hoje. Nós temos aula só sobre isso, aquela famosa expressão cartesiana, calma, que aí a gente não vai tratar dela agora. Eu quero só que você perceba que o nosso grande autor racionalista, ele estabelece, claro, um método, ele estabelece esse método, estabelece uma forma, e esta forma de construir conhecimento é uma forma segura, ok? E a partir, obviamente, tá, desta forma, deste método, ele fica imortalizado dentro da história, fazendo a defesa do racionalismo e das ideias inatas, ok? Aquelas que vão estar concentradas na consciência, surgir a partir da consciência e já estão na consciência, que são formas de você entender o inatismo, tá? Que na verdade vai correr para cá, correto? Então, olha só, o nosso querido filósofo Descartes, ele é o grande baluarte deste processo, tá? A partir, claro, da definição deste método, ele vai conseguir chegar, certo, àquilo que nós encontramos como racionalismo, como as ideias inatas, como a defesa do conhecimento, a partir de um processo seguro de elaboração deste mesmo conhecimento. Vale lembrar a vocês que o racionalismo é uma proposta de você atribuir uma origem ao conhecimento, certo? Quando Descartes trabalha o método, ele já está extraindo este conhecimento de uma maneira mais adequada que ele considera, ok? Então, veja só, existem outras propostas. Você vai ver que tem o empirismo eu já falei dele aqui para vocês, tem o criticismo, depois vai surgir a fenomenologia e aí vai, tá? O importante é que você, tá, tenha contato com este conceito básico, tenha contato com esses elementos básicos que compõem o pensamento cartesiano, que compõe o pensamento racionalista de Descartes, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores expressões do racionalismo. Convido você a dar uma olhadinha quem é Descartes, nas obras, dar uma pesquisa ali, ó, certo? Mas nós vamos ter aulas aqui para tratar muito mais sobre isso, ok? Mas, professor, ele é o único autor? Não. Nós temos autores maravilhosos no racionalismo. É uma das escolas que eu mais gosto de ler. Tá? Não é a única, mas é uma das. Tá? Nós temos outros autores aqui. Vamos lá, vamos separar a galera aqui. Senão você vai ficar, professor, só tem Descartes, eu só conheço ele, todo livro fala dele, é só ele. Não. Existem outros autores que a gente precisa, na verdade, citá-los. Eu não vou trabalhá-los porque nós não temos necessidade de trabalhar esses outros autores. Tá? Descartes realmente é o que mais aparece, quer dizer, o mais famoso, né? O que faz mais sucesso, vamos dizer assim. É o carro abre alas da história. Mas nós temos um que eu gosto de paixão, que é Pascal, por exemplo. Blaise Pascal, que como pessoa, talvez tenha sido uma das pessoas, né, enquanto persona, tá? Bonífica, sem dúvida nenhuma admirável. Tá? Eu costumo dizer que muitos filósofos que vocês já ouviram falar, que vocês estudam, eles não têm muito a se admirar enquanto pessoa, mas Pascal talvez cumpra esse papel maravilhosamente bem. Tá? E nós temos também Spinoza, famoso Spinoza. Tá? Nós temos Malebranche, Leibniz, vários outros autores. Então, não é somente o nosso amigo Descartes, tá? Para que não fique aí só um autor,
Nós temos outros aqui que vale a pena dar uma olhadinha, cada um tem a sua contribuição. Eles são fundamentais para a história do conhecimento, para a história da filosofia e para a história do racionalismo, ok? Então fica aqui o nosso forte abraço a vocês. Fique conosco sempre, fique em casa, mas fique estudando. Palavra sempre para levar a gente a avançar. Que Deus nos abençoe sempre.